Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer uma reação a um rapaz, né? Eu achei até interessante, ele tenta discutir o que é anarquismo, anarcocapitalismo, comunismo, né? E aí, em cima do que ele está falando de anarquismo, que é bem pouquinho, a gente vai fazer uma digressão. Vamos pensar um pouco sobre o que ele está falando, beleza? Mas antes, eu gostaria de lembrar a vocês todos e todas, né? De que no próximo sábado a gente vai ter aqui os companheiros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da cidade de Corumbá, ok? Que vai discutir a atuação deles nesse sindicato, a partir, né, de que alguns deles, né, são anarquistas, se identificam com o anarquismo, simpatizantes do anarquismo, então a gente vai entender um pouco como é que se dá essa atuação. Dentro de uma conjuntura de que o sindicato não é o mesmo, evidentemente, do 1917, né? É um sindicato completamente diferente, né? Dado de que ele é submetido a uma legislação social feita pelo Estado, ok? Então a gente vai discutir um pouco isso, né? E eu gostaria de convidar a todos e a todas no próximo sábado, às 19 horas, nesse canal aqui, Anarquismo e Geografia, né? Todos e todas estão convidados, né? Eu gostaria que participassem, né? Enfim, e tivesse a oportunidade de conhecer o trabalho desses companheiros. Então vamos lá no rapaz, e a partir do que ele está dizendo, vamos fazer uma discussão um pouco sobre isso, ok? Então vamos lá. Chegar lá. E o anarquismo é a mesma coisa, só que o anarquismo quer abolir o Estado para amanhã. O anarquismo quer abolir o Estado para amanhã. O anarquismo quer abolir o Estado para amanhã? Isso é uma boa questão, né? Os anarquistas, eles querem uma nova sociedade. Essa sociedade tem que ser construída a partir daquela realidade que você encontra. A partir da realidade que você encontra, você vai transformando minimamente, né, em seu entorno. E aí, a partir daí, outras pessoas vão conhecendo essa nova realidade e vão construindo com você esse processo. Isso é para amanhã? Não sei se é para amanhã, se é para depois da manhã, se é para depois da manhã. Está entendendo? Mas é uma construção que parte de hoje. Então, os anarquistas não estão pensando em fazer uma coisa para amanhã. Os anarquistas têm que estar pensando em fazer uma coisa para hoje. Porque se a gente ficar pensando em fazer alguma coisa para amanhã, a gente não faz nada. A gente fica, sabe, pensando. Ah, que maravilha, vamos aqui teorizar o anarquismo, papapá, e a gente não faz nada. O anarquismo não é para você fazer amanhã. O anarquismo é para você fazer a partir de hoje. Se vai acontecer alguma coisa depois amanhã, como é que eu vou saber? Eu não sou a pitonisa, está entendendo? Para saber o que vai acontecer amanhã. Agora, o que eu sei é que eu tenho que fazer alguma coisa a partir de hoje. Então vamos continuar com o rapaz. E não tem como a gente abolir o Estado para amanhã, porque a gente sabe que na sociedade existem os valores, os princípios, pode ter valor cristão, valor de outras religiões, existem opiniões diferentes, divergentes, a gente não sabe se a sociedade está preparada, se a sociedade concorda. Os anarquistas querem acabar com todas as opiniões? É isso. Mas não quer que todo mundo seja anarquista? É isso que é o anarquismo? Todo mundo sair com a bandeira do Bakunin, do Proudhon, cantando a Internacional, falando de Emma Goldman, da Lucy Parsons. E se a pessoa quiser falar do Marx, a gente vai punir ela? Se a pessoa quiser falar de Jesus Cristo, a gente vai prender a pessoa? E se a pessoa quiser falar, sei lá, de alguma coisa que a gente não concorda, o que a gente vai fazer com essa pessoa? O anarquismo pressupõe a pluralidade de ideias. Uma sociedade plural. Plural. O anarquismo tem princípios básicos. Está entendendo? E um dos princípios básicos é a liberdade. Liberdade. Aquele que é contra a liberdade, a gente ataca. Aquele que tem a liberdade de falar apenas, ele quer só falar, qual o problema? A gente vai punir esse cara? Todo mundo pensa igual anarquista? Isso é ser anarquismo? Eu discordo disso. A pluralidade. Então não tem problema da pessoa ser cristã, como ele fala lá. Qual o problema da pessoa ter que ser cristã, ter uma igreja católica e assim por diante? O próprio Bakunin, pega aquele livro dele lá, Conceitos de Liberdade, publicado em Portugal. Ele fala isso. Ele fala. O que o Bakunin fala? Se as pessoas quiserem ter igreja, padres, e bancarem padres, inclusive fala de bancar os padres, qual o problema? O problema é das pessoas.
O anarquismo tem princípios básicos. Significa que as pessoas vão ter que engolir o anarquismo como se fosse uma teoria máxima, a máxima expressão, está entendendo? As pessoas têm a liberdade de expor as suas opiniões e no debate público. É isso que o anarquismo também pensa. Está entendendo? Então não existe uma ideia de que vai acabar com tudo, todo mundo vai ser anarquista. Se for isso, acabou. Paramos de ser anarquistas. Vocês acreditam realmente que um dia vai ter todo mundo anarquista? 8 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo é anarquista? Aconteceu isso já. Uma sociedade que todo mundo é igual. Então o anarquismo, ele prega a liberdade das pessoas discutirem as suas opiniões, ter as suas crenças, está entendendo? Avançar com os princípios de quê? De autogestão, com princípios de apoio mútuo, mas não negar as opiniões das pessoas. O que a gente condena é uma sociedade pautada na propriedade privada, uma sociedade na exploração do homem pelo homem. Isso vai ser combatido pelos anarquistas. Isso tem que ser combatido pelos anarquistas a partir de agora. E com o tempo as pessoas vão entendendo, né? Não é a maioria, evidentemente, porque aquele que explora e aquele que tem a propriedade privada e ganha muito em cima não vai aceitar. E aí você combate essas pessoas. Evidente? Combate primeiro com as suas ideias. Depois combate com a sua prática. E aos poucos as pessoas vão percebendo isso. Agora, na sociedade anarquista, as pessoas não vão poder ser cristãs, muçulmanas, budistas, ateias. Essa é a questão. A gente vai mudar a base da sociedade. Eu não significa que tu não vai ser anarquista. Isso não funciona. Tu não vai ser anarquista, então desencana. Vamos fazer outra coisa. Mas vamos continuar com o vídeo. Então tem o diferente. Só quando a sociedade estiver preparada para se organizar e cooperar entre si e saber que é um bem maior. Só quando a sociedade estiver preparada para um bem e começar a fazer isso. Como assim? As pessoas já estão fazendo isso. Apoio mútuo existe na sociedade. Ação direta existe na sociedade. Os anarquistas não ficam viajando na batatinha, ou pelo menos não deveriam. Você está entendendo? Existem coisas nessa sociedade que mostram que as pessoas se utilizam diariamente disso para sobreviver. Os anarquistas não criaram uma teoria da cabeça deles. Os anarquistas olharam para a realidade e, a partir da realidade, eles construíram hipóteses, eles construíram princípios e assim por diante. Então, dizer que a gente vai ter que esperar as pessoas colaborarem. As pessoas colaboram entre si. Apoio mútuo é uma coisa que acontece a todo momento na sociedade. Eu mesmo estou agora querendo discutir o apoio mútuo no movimento ambientalista. É o que mais tem no movimento ambientalista. São ações e práticas muito parecidas com os anarquistas defendem. Então, por exemplo, ação direta é uma coisa que toda hora eles fazem ação direta. Apoio mútuo, toda hora eles fazem apoio mútuo para limpeza de rio, limpeza de represa. Está entendendo? Ação direta para questionar empresas de petróleo, que elas vão lá com barcos para proibir os petroleiros. Não precisa ser anarquista para fazer isso. As pessoas usam isso por quê? Porque vem resultado nisso. Os princípios anarquistas não são aqueles princípios que só os anarquistas utilizam. Os princípios anarquistas, inclusive, não foram inventados pelos anarquistas. Eles olharam para a realidade e, a partir da realidade, no século XIX, de maioria, evidentemente, da classe trabalhadora, ligado a fábricas, inclusive, mas não só, ok? É que os anarquistas perceberam o quê? De que como eles se organizavam. Então isso está na sociedade. Isso não é uma coisa que os anarquistas levam para a sociedade para que as pessoas comecem a fazer isso. As pessoas já fazem isso. Mas elas não sabem que isso são princípios anarquistas. Por quê? Porque elas se utilizam disso e veem que isso funciona. Então não é esperar alguma coisa, é agir na realidade. Você tem que mostrar para as pessoas de que muitas das coisas que elas fazem têm ligação com aquilo que a gente defende. Consenso. Em vários momentos da vida, as pessoas se utilizam de consenso para resolver problemas. Em vários momentos. Das coisas mais banais. Comer uma pizza. Coisa banal. Comer uma pizza. Você vai comer uma pizza com as pessoas. Você não chega e fala, ó, pessoal, eu decidi, a pizza vai ser meia mussarela e meia atum. Você tenta achar um consenso. É banal. Tomei a cerveja. Você não chega lá e fala, a cerveja que eu vou escolher é essa aqui, ó.
Pessoas conversam entre si. Então, é uma coisa banal, que é comer pizza e tomar cerveja. Pessoas fazem consenso, os anarquistas pedem consenso na sociedade. Até, você está entendendo? Coisas muito mais amplas. Em sindicatos, é isso que a gente está levando. Consenso, discussões, que as pessoas têm o direito de participar, de falar o que acredita. E aí, a partir dos debates, a gente vai decidir. Não é uma coisa de cima para baixo. É isso que a gente fala. Então, apoio mútuo, ação direta, consenso, são as coisas que estão na sociedade. A todo momento as pessoas se utilizam disso. Você não precisa explicar para a pessoa de uma coisa que ela faz, às vezes. As pessoas se utilizam. Por quê? Porque elas percebem que é assim melhor. Então, o anarquista, o que ele tem que fazer? Ele tem que priorizar o que ele vê na sociedade, e a partir do que ele vê na sociedade, você está entendendo? Ele começa a colocar os seus princípios. Alguns deles, como eu já estou dizendo, comumente já são feitos. Você está entendendo? Só que as pessoas não sabem que isso é princípio ou não anarquista. Então, não cabe o anarquista ir lá e falar, isso aí é anarquismo. Mas cabe ao anarquista fazer com que isso se expanda cada vez mais. Para que as pessoas entendam de que isso funciona. Beleza? Bem, vamos continuar lá com o rapaz. Aí ela poderia chegar a um anarquismo. Todas essas filosofias são bonitas no papel. Todas as suas filosofias são bonitas no papel. Evidente. Qualquer filosofia é bonita no papel. Só que os anarquistas é uma filosofia de papel. Se for, pessoal, eu deixo ser anarquista amanhã, me avisa. Amigo, não, o anarquismo é a filosofia do papel. Então me avise, eu deixo de ser anarquista amanhã. Porque eu não vejo assim. Na minha prática, eu estou sempre se utilizando das teorias e princípios anarquistas. Se você é anarquista e não faz isso, porque você fica teorizando, porque você acha que é coisa do papel, começa a pensar sobre isso. Porque os anarquistas nunca fizeram a teorização da teorização da teorização. Eles sempre foram para as práticas. E é por isso que deram resultado. Vocês acham que em 17 só tinha anarquista na greve 17? Eram todos anarquistas. Tinha lá 20 mil pessoas lá no lado da Concórdia fazendo uma reunião para decidir se a greve continua ou não. Só tinha anarquista. Ele 20 mil anarquistas. Não tinha católico. Não tinham pessoas que não eram anarquistas nem católicos, sei lá, eram protestantes. Pessoal, pelo amor de Deus, não sei ser ingênuo. Você acha que tinha 20 mil anarquistas no lado da Concórdia? De uma cidade que não tinha 200 mil? Eram 10% de anarquistas? É evidente que não, pessoal. Agora, por que as pessoas se utilizavam das práticas, dos princípios colocados lá pelos anarquistas no sindicato? É porque funcionava. Porque dava resultado para elas. E é isso que os anarquistas estão dizendo desde lá do início, no século XIX, início do século XX. Da importância dos seus princípios na prática. Se você é um anarquista que gosta de discutir os seus princípios, não há problema nenhum. Eu adoro, amigo, discutir o princípio. Eu quero saber se ele é para lá, para cá, vai para frente, vai para trás, corre, não sei o que. É o direito da pessoa. Só que o anarquismo não é isso apenas. O anarquismo é ação prática. Os anarquistas atuam na prática. Atuam com aqueles que estão oprimidos. Classe trabalhadora e outras classes que, sei lá, nossa sociedade tão complexa como é hoje, você está entendendo? Por exemplo, os ambientalistas que se utilizam de ação direta e apoio mútuo, eles são só classe trabalhadora? Cara, eu acho que não. Você está entendendo? Mas eles se utilizam. E como é que a gente vai lidar com isso? Vai matar os caras? Só pode se utilizar desse princípio quem é a classe trabalhadora? É um direito. Achar que pode só fazer isso, entendeu? Mas é evidente, numa sociedade complexa como a nossa, muitas coisas mudaram. Da época do Bakunin, de 17 e assim por diante. Se a pessoa não consegue perceber isso, ela não está percebendo nem o que está acontecendo na sociedade. Quanto mais, como é que os princípios anarquistas funcionam nela. Então, os anarquistas não estão prometendo uma vida melhor. Os anarquistas estão prometendo e fazendo algo nessa sociedade. A partir do seu local de trabalho. A partir do seu local de moradia. A partir, sei lá, da escola, dos seus filhos,
como é que ele acha, como é que ele tem que, né, como é que deve ser essa educação, pensando com os professores, e assim por diante. É isso que os anarquistas fazem. Os anarquistas não ficam diletando. Quem gosta de diletar são os outros socialistas. Quem gosta de fazer teorismo elaborando são os outros socialistas. E foi contra isso que os anarquistas lutaram. Por isso, me espanta se tem anarquista que pensa diferente disso. Por isso que esse rapaz, ele acha que o anarquismo é uma coisa do futuro. O anarquismo é uma coisa do futuro. Quando todas as pessoas falam boas, as pessoas nunca vão ser boas. As pessoas vão continuar sendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por quê? Porque elas são pessoas. Não é porque elas viram anarquista que elas deixaram de ter ciúmes, inveja, raiva. Você está entendendo? E assim por diante. Então, amigo, não é para mudar o humano, é para mudar a sua realidade. Você é anarquista para tentar minimamente mudar a sua realidade. Agora, se isso vai lá no futuro mudar a sociedade, as pessoas vão ficar todas anarquistas, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Eu estou preocupado hoje, conversando com pessoas que não são anarquistas, não querem ser anarquistas. Então não adianta querer convencer as pessoas a ser anarquistas para ter a tua prática anarquista. É você lá no seu trabalho com pessoas que não são anarquistas, demonstrando que os seus princípios, eles funcionam. Como? Colocando eles na prática, ué. Então, você não coloca na prática, como é que você vai saber se ele funciona? Você mesmo, enquanto anarquista, não sabe. Você está lá como teórico. Ah, mas a mim vai funcionar sempre? Lógico que não. É evidente que não. Aí o que acontece? Aí eu vou deixar de ser anarquista? Não, eu vou ter que ver o que está acontecendo, entendeu? Propor alterações, avançar naquilo que dá, recuar um pouco naquilo que não está funcionando direito e continuando a ser anarquista. Agora, se você é um anarquista teórico que acha que não, que continua sendo assim, pô. Não há problema nenhum. Só que eu, enquanto anarquista, não tenho dúvida de que anarquismo é prática. Prática com a sociedade, com as contradições que a sociedade tem. A gente está disposto? Ou está disposto a fazer anarquismo só com os anarquistas? Ah, eu só quero fazer anarquismo com os anarquistas. É um direito seu. Só que eu não sou assim. Entendeu? Eu vou para a prática. Para entender na prática se funciona ou não. Porque se não funciona, eu vou continuar sendo anarquista para quê? O que eu ganho com isso? Mas é evidente que funciona. Que movimentos que eu estou falando agora, pegando ambientalistas, se utilizam de várias práticas que são princípios anarquistas. Então é isso. Lembrando, sábado que vem, né, às 19 horas, vamos discutir o que é na prática o anarquismo. Uma pessoa, por exemplo, que é presidente de sindicato. Aí você vai chegar e falar, mas o cara é presidente e é anarquista? Não dá para ser, né, amigo? Na tua cabeça, não. Na realidade, dá. E é essa realidade que me importa, não o que está na tua cabeça. Por isso, no sábado, vamos conversar com os companheiros com os avanços, retrocessos, caminhos a mudar que os anarquistas se propõem a fazer nesse sindicato de Corumbá. Vai funcionar em todos os sindicatos? Lógico que não. Está falando uma coisa específica, que é lá em Corumbá, Sindicato de Trabalhador da Educação e assim por diante. Mas a partir dessa experiência, a gente consegue pensar em outras novas experiências. Beleza? Então é isso daí. Um abraço a todos e todas e até sábado às 19h.